Oi, pessoal, tudo bem? Como você tá aí? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o discurso. Discurso direto, indireto e indireto livre. O estudo sobre o discurso direto e indireto livre é muito facinho. Ele é um recurso que está presente apenas nos textos narrativos. Então, você não vai conseguir ver esses recursos ou utilizar esses recursos nem em textos descritivos, informativos, nem em textos informativos. Depende, quando ele tiver uma narraçãozinha, você já vai entender. Não, nem argumentativos. E por quê? Porque ele fala especificamente da maneira como o narrador vai apresentar a sua história. Por isso que não dá para aparecer em outro tipo de texto a não ser os narrativos. Então, o discurso direto, a gente chama ele assim, então, ó, direto, tá? O discurso ele vai ser chamado de discurso direto quando o narrador, desculpa, resolve dar ao personagem o direito de falar no texto. É quando a gente abre a fala, né? Quando a gente pula a linha, coloca o travessão e deixa a voz do personagem sair. Então, a gente chama de discurso direto aquele em que a gente dá a voz para o personagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, fala aos personagens. É aquele em que você vai perceber verbo que a gente chama de descende. O que, professora? O que é isso? O que é verbo descende? Você não precisa decorar isso daqui, tá? Mas é aquele verbo que vai introduzir a fala do personagem. Maria estava correndo e olhou para a mãe e gritou. Esse gritou é o verbo descende. O João olhou para Maria e disse. A professora olhou para o Joãozinho e perguntou. Esse verbo é um verbo dicente, é um verbo que mostra, que marca a introdução da fala do personagem. E a próxima marca muito importante e decisiva para o discurso direto é o travessão. Então, com o travessão, eu marco a fala em discurso direto, tá? Ok. O discurso indireto é agora a hora em que o narrador não dá a voz ao personagem, mas ele descreve aquilo que o personagem falou. Ele conta o que foi dito, mas ele conta em terceira pessoa. E para isso você vai precisar fazer ajustes, ajustes nos verbos, ajustes na estrutura da frase. Então, vou colocar aqui, ó. No discurso indireto, a gente tem então só a narração. Não tem a fala da personagem. É o narrador quem vai me contar o que foi dito e como foi dito. Então, eu vou colocar aqui somente narração. Não tem a voz dos personagens ali no texto, tá? Só está sendo descrito aquilo que foi dito. Muitas vezes você fala isso, você usa esse recurso para falar com os teus pais, com a tua professora. Professora, o fulano falou que, né? Aí agora eu já dei a deixa para umas palavrinhas que também vão marcar o discurso indireto, que é a palavrinha que, a gente chama esse, nesse caso, de conjunção. Essas duas palavrinhas, elas vão me ajudar na hora de transcrever um discurso direto, por exemplo. Eu posso usar o exemplo da professora. A professora olhou para o Joãozinho e disse: saia daí. Nesse texto, eu tenho a narrativa do narrador e a presença da fala do personagem. Então, esse discurso é considerado discurso direto. Para transformar, por exemplo, em indireto, eu tenho que fazer os ajustes. Eu tenho que pegar o verbo, eu tenho que passar para o passado. Verbos que estão no presente geralmente vão para o passado. Eu tenho que utilizar essas palavras aqui, então, agora, para me ajudar. Veja, a professora olhou para o Joãozinho e disse, e pediu para que ele saísse daquele lugar, para que ele descesse da mesa, para que ele não ficasse em cima da cadeira. Então, esse que
ele vai aparecer para me ajudar a colocar a fala do personagem em discurso indireto. Eu tenho que cuidar bastante aqui nesse caso. Por quê? Porque eu vou ter que transformar então os verbos e os pronomes. E por que que a gente tem que cuidar bastante? Para não causar uma ambiguidade. Imagina dizer assim: a professora disse que ela estava sentada no lugar da outra. Ela quem? Que outra? Então, eu tenho que tomar cuidado, é por isso que lá no início do bimestre a gente aprendeu um pouquinho sobre os elementos de coesão, né? Como é que os pronomes podem ajudar a retomar, como é que a gente pode substituir por verbos, substituir por outros substantivos, isso vai ser bastante importante. Por fim, o discurso indireto livre. Nós não veremos o discurso indireto livre o tempo inteiro, e ele vai estar presente naquele texto cujo narrador é onisciente. Então, ele vai estar presente nos trechos em que eu consigo ver uma ambiguidade. Como assim, professora? Além de eu perceber que o narrador conhece os pensamentos e o psicológico, eu não consigo distinguir na minha frase, naquela narrativa, se aquele pensamento ali expresso, ele é particular do narrador ou ele é do personagem. Vou colocar uma frase aqui para vocês. Veja nesse exemplo aqui. A professora encontrou os alunos já em seus lugares e em silêncio. Ó, ponto final. Que maravilha! Veja só, a professora encontrou os alunos já em silêncio em seus lugares é uma narrativa, certo? O narrador está contando em terceira pessoa, né, o que aconteceu com a professora, não com ele. Assim que termina aqui, ó, o período já em seus lugares e em silêncio, você tem a expressão que maravilha. Essa expressão é como se o autor estivesse conversando com você, leitor, comigo. Eu não sei se é uma expressão do personagem, professora, se é ela quem pensou isso, ou se é o narrador quem pensou que é uma maravilha uma professora encontrar seus alunos em silêncio. Por isso, a gente chama esse tipo de situação, esse tipo de trecho, de discurso indireto livre. Viu como é fácil? Espero que você tenha aprendido. Um beijo e até a próxima.